então para mim esse processo de sequestro? Porque se eu vou ganhar 3 arrobas, eu estou ganhando 2 arrobas a mais. Eu acho que essas 2 arrobas a mais é a diferença entre o 6 e o 8. Pode ser. Porque às E essa vezes você diferença. pode. Essa estratégia, a gente até usa ela em fazendas de ciclo completo, que é Uhum, desmamar o bezerro mais leve, fechar ele no confinamento de recria, para a partir daí a gente soltar ele com 9 arrobas. uhum, Então, porque aí a vaca, o score corporal da vaca vai ser muito melhor. Então, assim, e o bezerro a gente consegue tratar ele muito tranquilamente no coxo. uhum. E aí, o que acontece? Aí, esse seria o melhor dos mundos, a gente Como entregar é o que funciona bezerro. esse processo? Como é que funciona esse processo na realidade? Qual que é o passo a passo se eu quiser implementar isso na minha próxima estação de monta? Ué, tem que produzir o volumoso, que é o mais complicado de fazer, Uhum, e tem que fazer as áreas de coxo e os currais. Hoje uhum, mesmo eu estava na fazenda que eu deixei um croquis de curral para uma recria intensiva, né, no sistema de uhum, confinamento, agora na seca. Então, com a metragem de coxo, que deve variar 40 centímetros por bezerro, até 50, uhum, e é uma área em metros quadrados de 10 a 12 metros quadrados por bezerro. uhum. Então, e aí a gente consegue implementar um ganho de peso de 700 a 800 gramas nesse bezerro, Eu vou tirar porque ele um pouco mais cedo. Com quanto tempo que eu tiro ele? você pode tirar com um mês mais cedo, um mês e Tá, pouco. 5 Porque, então. mas um mês é muito pouco. Não é. Por quê? Porque a qualidade da forragem que a vaca Uhum, vai ter acesso nesse um mês é muito maior. Então, ela uhum, vai ter um peso mais acelerado nesses 30 dias. uhum. Então, é E bom tanto para a vaca quanto para o bezerro, certo? exatamente, é um ganha-ganha. Porque aí o Uhum, bezerro ele vai entrar no período das águas com 3 arrobas a mais, se for o sistema de sequestro. uhum, Entendeu? Então o que acontece? Qual é o pulo do gato? Qual é a dificuldade desse sistema de recria em confinamento? Eu uhum, mesmo tive dificuldade por 2 anos até achar o fio da meada, porque se uhum, você fizer o bezerro ganhar muito peso, quando ele chega no pasto, a gente costuma falar que ele murcha igual um balão na mão da gente. Porque uhum, o pasto não vai conseguir manter aquele ritmo de ganho de peso. E se a gente cochilar e não conseguir imprimir um ganho de peso de 650, 700 gramas, o custo de arroba produzido dele vai ficar caro. Então você uhum, tem que caminhar ali no fio da navalha para conseguir implementar um ganho de peso na casa de 750 gramas, 800 gramas no bezerro, para que ele ganhe essas 3 arrobas no período aí de 4 meses e meio de sequestro, de agora até novembro. E nós só vamos soltar esse bezerro quando tiver forragem de qualidade e num volume adequado. Legal. E o CRIP? Como é que fica? Vamos lá. O CRIP, por que que eu sou um pouco receoso com o CRIP? O pessoal fala que eu não gosto de CRIP. Então, a estrutura do CRIP, ela é uma estrutura onerosa, tanto para fabricação quanto para manutenção de maneira geral. E Uhum, quem conhece o Aberdeen Angus sabe que ele é um bichinho danado, que ele uhum. quebra tudo que ele vê na frente. Sim, sim. Então, tem uma estrutura de CRIP que eu vi e gostei bastante, que é uma estrutura que funciona parecido um caminhão gaiola, vamos falar assim. Uhum, É uma estrutura de ferro e com as laterais com espaços que os bezerros conseguem passar. uhum, E aí a pessoa vem, trava com ganchos essa estrutura de ferro no chão e coloca o coxo lá dentro. Então, e mudou o pasto, o gado de lugar, essa estrutura vai atrás do gado. uhum, Então, o custo acaba ficando baixo, esse negócio não dá manutenção, porque ele dura uhum. muito tempo, e custa relativamente pouco. O pessoal faz ele de cano de usina, cano de reaproveitamento, esse tipo de cano. Legal, acho Então, que é muito interessante que a gente deixe o pessoal que está aqui acompanhando a gente também disponível essa informação. Não sei se deve existir na internet disponível em algum local aí, o Gilberto deve conhecer. Então, quem quiser mais informações sobre isso, só mandar um direct para a gente corre atrás da informação e disponibiliza. O Gilberto estava levantando questionamento sobre a questão do custo do CRIP, um modelo que ele entende que seja de um custo-benefício interessante, né? exato. Então, assim, Explica isso novamente. É uma gaiola, eu tenho uma entrada. por exemplo, ó, pensa num caminhão gaiola de Uhum, ferro. uhum, E aí, ele tem como se fosse uma portinha em cada das 4 laterais dele para o bezerro entrar. uhum, Igual não tem um lugar do caminhão gaiola de você embarcar o gado? Ele uhum, tem uma sim. portinha daquela de cada lado. Então ele tem 4 portinhas onde o Uhum, bezerro entra e o coxo fica lá dentro. Então você uhum, consegue movimentar aquele sistema dentro da fazenda, uhum. junto com um lote, e ele não dá manutenção, porque ele é uma estrutura bem robusta. Ótimo. Então,
Nesse cenário ou em cenários em que eu consiga reduzir o custo, você acha que é interessante a gente ter Sem dúvida. Acho que... Porque aí a gente vai desmamar um bezerro preto. Nós vamos sair da casa das 7, 8, nós vamos entrar para 8, 9, 10 arrobas na desmama. E aí, se você pegar 9 arrobas na desmama, mais 2, 3 de um semi-confinamento, você já está falando de entregar um animal para recriar pasto no período de águas com 12 arrobas, cara. Então, ele já é um animal em puberdade. Ele já é um animal que tem condição de produzir hormônios para manter o crescimento dele acelerado. E é o que a gente chama daquele garrotinho que já está aerado. É o garrotinho que já está começando a espurrar. Então, ele tem um potencial de ganho de peso alto. Completamente diferente de você pegar um bezerro de 8 arrobas e colocar ele no pasto em novembro e achar que ele vai virar um boião até maio. Acho que esse pulo do gato é a diferença entre o lucro e o prejuízo. A gente já veio falando aqui sobre, não necessariamente a redução do desembolso cabeça mês é a estratégia mais inteligente. O uso inteligente do custo vai representar ganho de produtividade. A gente está falando de uma diferença de 4 arrobas. 4 arrobas paga muita conta, aumenta seu arroba produzido por hectare, que é o objetivo básico de qualquer propriedade de corte. Então, se a gente não correr atrás desse item, por mais que o nosso objetivo aqui não seja falar sobre índice zootécnico nesse momento, acho que o objetivo final é isso. Se eu não olho esses 4 arrobas com muito carinho, que você está falando aí, essa diferença entre colocar para recriar com 8 e colocar para recriar com 12, cara, eu tô falando de uma diferença de ciclo muito grande, de quanto tempo que eu tô perdendo ali dentro da fazenda, quase um ano. Agora vamos fazer um comparativo. O companheiro que não usou um proteinado de qualidade, comprou um bom bezerro de 7 arrobas, como é que esse bezerro vai estar em outubro? Ele vai estar com 6 arroba e meio ou 7. Então, o que acontece? Se ele tiver com 6 arroba e meia, o balanço nutricional dele entrou no negativo. E se o balanço nutricional entrar no negativo, a fisiologia do bezerro trava. Ele diminui fígado, ele diminui rumen, ele diminui intestino. E até que você consiga fazer com que essa fisiologia do bezerro esteja pronta novamente para ganhar peso, você perde 30, 40 dias de chuva, de período com disponibilidade de capim. Se a gente está falando do período de águas, que tem 6 meses de produção, você perdeu 1,5, você perdeu 25%, 30% do período produtivo, só para fazer a fisiologia do bezerro entender que ela precisa voltar a ganhar peso.